Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camille Juste, sou criadora do curso online Como Ser Assistente Virtual e nesse vídeo vou responder aí uma grande questão que as pessoas me trazem. Afinal, quem pode ser assistente virtual? Vamos lá? Para começar essa conversa, primeiro eu vou explicar para quem estiver chegando agora, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que é uma assistente virtual. Assistente virtual é a profissional ou o profissional que presta serviços administrativos, financeiros, comerciais e de secretariado, só para citar algumas áreas aqui, de forma remota, ou seja, ele atende diversos clientes trabalhando da sua casa ou do lugar onde ele estiver. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o que é uma assistente virtual, quais são as atividades que você pode fazer, que tipo de clientes você vai atender, entra no nosso site, tem muito conteúdo sobre isso lá. Vamos falar então de quem pode ser uma assistente virtual? Antes de falar disso, é preciso a gente falar que a era digital trouxe muitas mudanças na nossa sociedade, né? Então, hoje em dia, cada vez mais, o mercado de trabalho e os clientes estão menos preocupados com a tua formação, com a tua educação formal, eles estão mais olhando as tuas habilidades e as tuas competências. Primeiro ponto, você não precisa ter nenhum tipo de formação para ser assistente virtual. O que interessa é o que você vai conseguir fazer, o que você vai conseguir entregar para o seu cliente. E aí, nesse ponto, muita gente me fala: mas Camille, eu não tenho habilidade. E aí eu te digo, como assim você não tem habilidade? Todo mundo tem alguma habilidade. Eu acho que é muita falta de hábito mesmo que a gente tem, de costume, de olhar para si mesmo. Então, vamos se olhar e descobrir aí qual habilidade que você tem. Tem pessoas que têm habilidade em lidar com pessoas, tem pessoas que têm habilidade com números, tem pessoas que têm habilidades de organização, elas chegam e organizam a vida de todo mundo que está em volta. Pessoas que têm habilidade de fazer tarefas repetitivas, elas conseguem focar ali em uma tarefa e desenvolver ela de forma bem minuciosa. Então é a partir das tuas habilidades é que você vai criar aí os seus serviços de assistente virtual. Pouco importa a sua formação. Não interessa se você só tem um ensino médio, se você fez uma faculdade, se você tem, sei lá, um MBA em farmácia, se você é arquiteta, se você trabalhou como enfermeira, não tem importância. O mais importante aqui é a gente conseguir extrair quais são as habilidades que você vai poder usar nos seus serviços. Gente, o que é a habilidade? A habilidade, então, é alguma coisa que ou você já nasceu com ela, você já é bom para aquilo, ou que você vai também desenvolvendo competências e estudando para realizar aquilo. Eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu comecei a trabalhar como assistente virtual, eu prestava serviços de todos os tipos. Mas o meu carro-chefe era o serviço financeiro. Então eu fazia controle financeiro, pagamento de contas, emissão de notas fiscais. Eu nunca tinha na minha vida feito exatamente isso. Eu, como gerente de loja, lógico, lidava com planilhas, tinha que estar sempre de olho nos números ali e ficar vendo as questões de meta comercial e de quanto que ia ser a meta de cada vendedor, mas eu nunca tinha feito um fluxo de caixa, um controle financeiro ou mesmo emitido uma nota fiscal. E aí quando eu decidi ser assistente virtual e comecei a prospectar meus primeiros clientes, eu fui lá e estudei como fazer um fluxo de caixa, como que deve ser o controle financeiro de uma empresa, ou seja, eu fui desenvolver a competência que faltava para completar a minha habilidade de lidar com os números. Habilidade que eu já digo para vocês, não era nata minha, eu não nasci com ela. Eu fui desenvolvendo por conta dos meus empregos. Quando a gente quando a gente quer começar, a gente vai desenvolvendo, né, as habilidades. Ontem a gente teve um encontro online das minhas alunas, porque toda quarta-feira a gente tem uma mentoria online aqui ao vivo com as alunas, e foi muito legal, porque uma delas, eu acho que deve ter ali 22, 23 anos, ela falou assim: se eu somar tudo que eu já trabalhei na minha vida inteira, só vou ter uns 10 meses de experiência com atendimento ao cliente e com vendas, porque eu vendia seguros, alguma coisa assim. Isso já é mais do que suficiente, né? Porque ela tem a habilidade ali, em poucos segundos dela só falar isso, eu já percebi, puxa, você se comunica bem, você consegue articular, você já fez isso na sua vida, então é lógico que você pode trabalhar com isso. E aí ela falou: só que eu tenho muito medo de, por ter pouca experiência, não dar conta de atender os clientes, de não dar conta de
mostrar pro cliente que eu posso ser boa pra ele. E aí uma outra colega que tem lá 15 anos de experiência como secretária falou assim: Carol, você tem 10 meses de experiência, eu tenho 15 anos de experiência como secretária. Eu também estou com esse medo de não dar conta, de não ser o suficiente, de não saber o que fazer com o cliente, de não saber usar uma ferramenta. Então a gente vê que esse medo, ele é muito comum. E a gente está acostumado com as limitações que existiam no mercado de trabalho, que ainda existem, né? Mas que cada vez mais esse mercado vai mudar aí por conta da era digital. É importante dizer que, lógico, se você já tem muita experiência nas funções que você está se propondo a fazer nos seus serviços, isso com certeza vai te ajudar muito mais. Mas se você não tem, bora pensar em desenvolver elas então. Chega de ficar parado esperando, gente. Vamos engolir esse medo e se preparar. Qual que é a melhor coisa a fazer quando a gente tem um medo? Não tem aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mais ou menos, tá com medo, vai com o medo mesmo, mas vai preparado. Porque tá preparado vai te ajudar a ter menos medo. Então, se esquematiza aí, entende o que você precisa aprender, o que você precisa melhorar e o que você já pode começar agora com o que você já sabe, com as habilidades que você já tem. Resumo da ópera, então: qualquer pessoa que tenha algum tipo de habilidade e que queira se esforçar para desenvolver novas habilidades, para aprimorar as habilidades que já tem, que seja curiosa, proativa, goste de aprender, ela pode ser sim assistente virtual. Tem outros requisitos básicos, né, gente? Você tem que saber escrever bem, porque muitas vezes você pode ser contratada para atender o chat de um e-commerce. Então você vai ficar aqui respondendo as questões desse e-commerce, atendendo ali os clientes, respondendo as dúvidas, cadastrando produtos. Então, qual que é o mínimo para isso? Você precisa saber escrever bem. Você vai fazer atendimento telefônico de pós-venda. Então, você vai ter que ligar para os clientes para saber a opinião deles, se eles gostaram do atendimento, do produto. Quais competências e habilidades você tem que ter para isso? Você tem que gostar de falar com as pessoas, você tem que ter ali uma capacidade de conseguir mexer num determinado programa ou de preencher uma planilha. Eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas também com a questão de ferramentas. Mas eu não sei as ferramentas. Gente, todos os dias surgem novas ferramentas de trabalho, novos programas, novos sistemas. Não tem como a gente querer achar que a gente precisa dominar várias ferramentas para daí começar a trabalhar. Então a dica desse vídeo aqui é: se você tá com vontade de trabalhar como assistente virtual, analisa aí a partir do que você já tem de habilidade, que serviços que você pode prestar. E sem medo, gente. O medo nesse momento ele vai ficar só nos retendo ali, nos segurando. Pensa assim: quanto antes você começar a entrar nesse projeto, antes você vai ter desenvolvido aí as competências necessárias para alavancar o seu negócio como assistente virtual e trabalhar em casa. Esse era o meu recadinho desse vídeo. Se você precisar de ajuda aí para desenvolver, para entender que habilidades você precisa, quais serviços que você pode prestar, baixa o nosso e-book grátis aqui, que ele já vai te ajudar com tudo isso. Então eu te espero no próximo vídeo. Aproveito para fazer aquele pedidinho básico aqui, assina o canal para você ficar sempre sendo avisado quando eu postar novos vídeos, tá bem? Te vejo por aí, um beijão!